Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura, onde nós vamos continuar estudando o Renascimento, o Classicismo, o Maneirismo e agora um principal representante do Classicismo, Maneirismo português. Então nós estamos estudando o Classicismo, Maneirismo português, estudando a literatura renascentista, século XVI. Bom, minha gente, é importante vocês entenderem o seguinte. Nas nossas aulas passadas, nós vimos sobre Renascimento, contexto, limites, contexto histórico, características gerais. Agora nós vamos estudar as características individuais, o estilo individual do maior representante do classicismo maneirismo, que foi Luís Vaz de Camões. E nós vamos entender a poesia dele tanto no aspecto da forma quanto no aspecto do conteúdo. Porque não tem como você estudar literatura, estudar arte, sem analisar esses dois aspectos, forma e conteúdo, ok? Então nós temos que prestar bastante atenção na forma, da mesma forma que nós temos que prestar bastante atenção também à questão do conteúdo. E nós vamos estudar Luís Vaz de Camões, começando por sua poesia lírica, e depois nós passaremos a sua poesia épica com os Lusíadas. Então vamos lá. Poesia lírica do Camões, no aspecto da forma, ela é dividida em medida velha e medida nova. Tranquilo? Então, no aspecto da forma, ela é dividida em medida velha e medida nova. Nós vamos começar a estudar a medida velha. Nós falaremos nesta aula sobre a medida velha e, na sequência, sobre a medida nova. Tranquilo? Então, vamos lá. A lírica camoniana, quanto à forma, se divide em medida velha e medida nova, ok? Então vamos começar ali falando da primeira, medida velha. A medida velha é aquela em que nós verificamos composições, canções e cantigas de um modo geral, em versos redondilhos menores de 5 sílabas poéticas ou maiores de 7 sílabas poéticas. Tranquilo? Beleza. Então, nós vamos ver o quê? Canções e cantigas nessa forma de composição. Agora, já a medida nova é quando Camões escreve sonetos, o que acaba forçando com que ele escreva uma composição de forma fixa de 14 versos, composta de 4 estrofes, sendo que as duas primeiras estrofes são quartetos, ou quadras, estrofes de 4 versos, e as duas últimas tercetos, que são estrofes de 3 versos. Em versos decassílabos, ou seja, com uma métrica fixa de versos decassílabos, fazendo então uma composição isométrica. Tranquilo? É isso aí, por exemplo, ó, a forma do soneto, os números do soneto, é o que nós chamamos de medida nova. Tranquilo, minha gente? Tem gente que fala que às vezes medida nova é o verso decassílabo. Não é só isso. Tá? A medida nova, na verdade, não é só o verso decassílabo. É o verso decassílabo mais o quê? Os 14 versos que compõem, por exemplo, o soneto, as 4 estrofes que compõem o soneto, os quartetos e os tercetos que compõem o soneto. Ok? A gente pode chamar também de medida nova a epopeia de 10 cantos, 5 partes, oitava de rima, verso decassílabos. Perceberam os números? Então é isso aí, ó, é o que nós vamos chamar de medida nova, é tudo isso. Então, na medida nova, ele compôs sonetos, odes, elegias e éclogas. Nas nossas aulas sobre gêneros literários, que estão dispostas aí no meu canal, eu já falei para vocês sobre sonetos, sobre odes, sobre elegias, então é só revisar essas aulas. Sobre écloga, a écloga é uma composição lírica que a gente vai chamar de poesia pastoral, ou poesia bucólica, poesia bucólica é poesia que promove um elogio à vida rural, O termo buco vem do latim, significa boi. Se quiser entender como poesia de vaqueiro, por exemplo, uma coisa assim, Mas em síntese, poesia que veio do ambiente rural, poesia do campo, certo? A écloga, ela apresenta diálogo, é uma composição poética que tem um diálogo, Por exemplo, um diálogo entre um pastor e uma pastora de ovelhas, ou um vaqueiro e uma pastora, Um agricultor e uma pastora, uma camponesa, uma coisa assim, certo?
E, de um modo geral, fala de natureza, fala de amor, né, da relação dos dois, né, e por aí vai. Neste sentido, né, fala de amor, são poemas líricos, né, aliás, o amor é muito constante nas éclogas e nos idílios. O idílio se diferencia da écloga porque no idílio não tem diálogo, na écloga tem, certo, pessoal? Então, no caso das éclogas, nós vamos ver diálogo, no idílio não tem. O Camões compôs éclogas, elegias, odes e sonetos. Tranquilo? Beleza. Agora, no aspecto do conteúdo, a poesia lírica do Camões aborda os temas universais da arte e da condição humana. Quais são esses temas mais comuns em Camões? O amor platônico, espiritualizado, e o amor carnal, erótico. Tranquilo? Né? Que contempla o amor físico, o encontro físico dos amantes. A passagem do tempo, a mudança e os efeitos da mudança, que é a nossa noção de brevidade da vida, dos seres e das coisas. Tranquilo? O desacerto do mundo, certo? Né? O desconcerto do mundo. O ideal de beleza e perfeição. Então é isso que nós vamos ver na poesia lírica de Camões. Agora, o que nós veremos na poesia épica de Camões? Então vamos começar na épica já, minha gente. Ó, na poesia épica de Camões, quanto à forma, nós teremos, primeiro, o que compreende a poesia épica de Camões? A poesia épica de Camões resume-se em uma obra apenas, mas não precisava de mais, porque essa obra é Os Lusíadas, o maior poema épico composto em língua portuguesa. Eu digo maior não necessariamente só pela questão do tamanho, mas o que acontece? É um poema perfeito, maravilhoso, é considerado o principal poema épico do Renascimento, como um todo, passando na frente de Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto, né, que antes tinha esse posto. Então, o que nós vamos ver nos Lusíadas quanto à forma? Os Lusíadas, quanto à forma, em comparação com outras epopeias, por exemplo, como a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, do Homero, os Lusíadas até que não é tão grande assim. Em comparação com a Divina Comédia, do Dante, né? Os Lusíadas é até bem menor, se você for comparar. Mas é um menor assim, composto de 8.816 versos decassílabos heróicos e sáficos. Então, são 8.816 versos decassílabos que compõem os Lusíadas. Isso tudo disposto em 1.102 estrofes, com o que nós vamos chamar de oitava de rima, que é a estrofe de 8 versos rimados, com uma sequência de rimas que nós vamos chamar de AB, 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 CC. Tranquilo? Isso tudo em 10 cantos e 5 partes estas que não são proporcionais. Então venham comigo aqui, olha só. Vamos lá. Ó, quanto à forma, né? Quanto à forma, os Lusíadas é composto de 8.816 versos decassílabos heróicos e sáficos. Os heróicos são aqueles que têm marcação forte nas sílabas 6 e 10, e os sáficos são aqueles que têm marcação forte nas sílabas 4, 8 e 10. Isso tudo em 1.102 estrofes em oitava de rima do tipo AB, 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 C5. Composto em 10 cantos e 5 partes, que não são proporcionais. As 5 partes estão aqui, ó. Olha só. A primeira é a proposição, onde o poeta resume tudo que ele vai cantar, né? Ele propõe uma síntese daquilo que ele vai cantar. A invocação, onde ele invoca as Tágides do Rio Tejo, que serão suas musas, que vão inspirá-lo no seu canto, né? A dedicatória, onde ele vai dedicar o poema ao rei Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época do Camões, né? Inclusive na época que o Camões publica os Lusíadas, em 1572. Né? A narração, que é a maior parte do poema, a narração pega, o que eu posso dizer, 96% do poema é a narração. Certo, pessoal? Então você pode perceber que essas partes elas não são proporcionais. Por exemplo, a invocação ela é composta de apenas 2 estrofes. Tranquilo? E, por fim, o epílogo,
que pega as estrofes finais ali do 10º canto do poema. Tranquilo? É interessante que no epílogo a voz épica faz algumas previsões sobre o que poderia acontecer com Portugal no futuro, né? E é interessante que parece que o Camões ele consultou Nostradamus, porque ele acerta praticamente tudo, ele acerta tudo que ele escreve no epílogo, né, prevendo o futuro de Portugal, ele consegue acertar, né? Tudo que ele previu aconteceu de fato, né? Então olha para você ver, que coisa interessante, né? Então todas as previsões dele ali estavam corretas, né? A quarta parte é a parte que mais chama atenção, né? Porque é nela que está a narração da história, né? Então, quando a gente fala da quarta parte, nós estamos falando principalmente do conteúdo dos Lusíadas. O que os Lusíadas narra? Ele narra três histórias ao mesmo tempo, né? A principal delas é a viagem empreendida pelo navegador Vasco da Gama. Essa viagem de fato aconteceu. Ok, pessoal? Isso está nos registros da história da navegação portuguesa, da história de Portugal e por aí vai. Né? Todo mundo que estudou história de Portugal deve ter estudado lá nas navegações a viagem de Vasco da Gama. Tranquilo? Então essa viagem, ela não é um mito, ela não é uma história ficcional, ela de fato aconteceu. O que o Camões fez foi transformá-la num mito, transformá-la num ato heróico digno de uma epopeia. E de fato foi, se você for pensar bem. Né? Agora, com influência de deuses mitológicos, aí é lógico que não. Né? Mas o que nós vamos ver é isso. Né? A narração principal é a da viagem de Vasco da Gama, de ida e volta, né? Ele vai até a Índia e depois volta. A história de Portugal, né? Então a história de Portugal também é contada ali. Quando se fala a história de Portugal é desde a época de quando os gregos, quando os fenícios, né, baixaram ali na Península Ibérica, ali na Lusitânia, desde antes dos romanos invadirem a Lusitânia, né, o período romano e depois a invasão dos bárbaros. Então ele vai contando a história de Portugal até a formação da Portugal que Camões conhecia. Tranquilo? Então ele conta a história de Portugal, né? Esse momento, inclusive, a parte que ele conta a história de Portugal é quando ele já chega em Melinde. Ele já está quase que no final da viagem já, né? Quando ele chega, o Melinde é o último ponto de parada, né, da frota lá do Vasco da Gama, na costa oriental do continente africano. E é o único local em que ele para e é bem recebido. É em Melinde, graças à ajuda da deusa Vênus, né? Então ali em Melinde ele vai contar para o rei de Melinde toda a história de Portugal. O rei de Melinde pede para que ele conte toda a história para ele. Então ele vai contar toda a história de Portugal para o rei de Melinde, né? Então é nesse momento que nós vamos ver a narração da história de Portugal. Certo? E a terceira história é a que conta da influência, é a cosmogonia, vamos dizer assim, que está ali nos Lusíadas e a influência, né, dos deuses mitológicos romanos no destino dos portugueses, desde, né, a antiguidade até o presente de Camões. Tranquilo? Então são três histórias que eles contam, né? A viagem de Vasco da Gama, a história de Portugal e a história da influência dos deuses mitológicos romanos no destino dos portugueses. Tranquilo? Então eu coloco aqui, ó, narração. Quanto ao conteúdo, os Lusíadas narra, olha lá, ó, a viagem de Vasco da Gama de Portugal à Índia, contornando o continente africano no Oceano Atlântico, passando pelo Cabo da Boa Esperança, chamado Cabo das Tormentas, onde nós vamos ter ali um episódio famoso do gigante Adamastor, e entrando no Oceano Índico, rumo a Calicut. Depois ele vai até o Sri Lanka, antigo Ceilão, que ele chama de Taprobana, e volta. Né? Na volta ele passa na Ilha dos Amores, certo? Passa lá um período na Ilha dos Amores com as ninfas e com a deusa Vênus e depois segue viagem de volta para Portugal. A história guerreira e gloriosa de Portugal é a outra narrativa que eu falei, né? E a interferência
dos deuses do panteão mitológico romano no destino dos navegadores portugueses durante a viagem de Vasco da Gama à Índia e também no destino do povo português em geral. Tranquilo? Aí, o que nós temos? Ó, trecho, as 20 primeiras estrofes do poema Os Lusíadas, canto primeiro. Tranquilo? Então, na próxima aula, nós vamos dar uma olhadinha nesses trechos aí, certo? Para a gente começar a conhecer, né, os Lusíadas, começar a entender, né, começar a fazer essa leitura, porque a gente tem que, pessoal, vocês têm que começar a procurar esse tipo de leitura, né? Uma leitura que te desafia é uma leitura que te engrandece, certo? Uma leitura que te põe para consultar dicionário, para quebrar a cabeça, é uma leitura que de fato vai te engrandecer. Você vai perder um tempinho maior com ela, né? Você não vai ler uma quantidade maior de livros com esse tipo de leitura, mas esse tipo de leitura é uma leitura que vai de fato fazer com que você cresça como leitor, como sujeito que pensa, né? Que usa a cabeça, o intelecto e por aí vai. Isso te ajuda muito, né, na compreensão da linguagem, na compreensão do mundo, né, na compreensão da lógica que te cerca, certo? Que é bem distinta, né? Essa lógica que nós estamos vivendo hoje em dia, ela é cheia de possibilidades. Então, o que acontece? Nós vamos, nas nossas próximas aulas, fazer uma leitura de algumas partes aí de Os Lusíadas. Eu vou até dar um pulinho, vou puxar isso aqui para a próxima página, porque na nossa próxima aula nós vamos ler, olha aqui, a primeira estrofe da proposição, né? Olha lá, que beleza, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, olha só que beleza, né? Olha bem, certo? Então, minha gente, na nossa próxima aula nós vamos fazer uma análise dessas primeiras estrofes de Os Lusíadas de Camões. Tranquilo? Beleza? Então, até lá. Um abraço a todos e leitura.